Pronto, aula sendo gravada. Então, nosso encontro 3.3 e ele aborda o capítulo 11 do volume 2 do livro Motores de Combustão Interna do Franco Brunetti, que é o que a gente adota como livro base, né? O nosso livro do portal, ele é uma espécie de resumo desses dois livros do Brunet, que é o Motor de Combustão Interna, volume 1 e 2. Tem eles na nossa biblioteca virtual para vocês. Esse capítulo 11, principalmente, eu vou passar a primeira parte aqui de forma rápida que eu falo assim, porque é muita coisa, muitos detalhes que a gente vai passar um pouco rápido. Então, nesse sentido, eu oriento vocês a dar uma olhada, primeiro, no volume 1 do livro, no capítulo 3, tá? Que é a parte inicial, sobre aquela parte que a gente viu, que tal, se tiverem até dúvidas, voltem lá, capítulo 3, que é aquela parte de potência indicada, potência efetiva, eficiência do motor, aqueles cálculos que a gente viu lá atrás, é o capítulo 3 do volume 1. E ele dá o início para essa parte agora, que a gente começa falando sobre consumo de ar, e a gente volta lá na potência indicada, lembrando o que é essa potência indicada, que a gente viu lá no capítulo 3 do livro. Se eu não estiver enganado, nosso encontro 2, a gente viu, foi essa parte, e aí a gente relembra aqui a potência indicada de um motor. Então a gente entra nessa potência indicada para relembrar, que é lá do capítulo 3, repetindo, e a gente cai depois disso aqui no capítulo 11 do volume 2. Então a potência indicada, a gente tem a vazão máxima do fluido, da mistura, temos a relação combustível-ar estequiométrica, esse é um detalhe importante da gente entender aqui agora, a eficiência térmica e o poder calorífico. Por que eu falo que essa relação combustível-ar estequiométrica é importante a gente observar aqui? Porque essa potência indicada nesse formato aí, lembra lá que a gente comentou sobre tipos de combustíveis, né? Esse combustível rico, combustível pobre, combustível ideal. Então, quando a gente fala dessa relação combustível-ar estequiométrico, é essa variação do combustível rico até o pobre, do pobre até o rico, onde eu tenho uma concentração de ar e de combustível ideal ou não. E quando eu faço esse cálculo da potência indicada, utilizando essa relação de combustível ar estequiométrico, ele enfatiza aqui que é o combustível ar estequiométrico. Ou seja, é um combustível ideal ou próximo disso. Então, eu não posso ter um combustível rico, muito rico, uma mistura combustível muito rica e nenhum mistura combustível muito pobre, ou meramente pobre ou rico. Eu tenho que ter um combustível muito próximo do ideal, estequiometricamente falando, para eu conseguir utilizar esses dados aqui e indicar a potência do motor. E aí, por isso, a gente entra no sentido a gente tem falando de potência indicada, a gente vai ver eficiência volumétrica, densidade de entrada e massa de ar seco. Isso aqui é só um lembretinho. E aí a gente vê sobre eficiência volumétrica, que isso aqui sim vai refletir nessa potência indicada, de forma a entender uma potência que não tenha um combustível estequiométrico, um combustível ideal. Então, essa eficiência volumétrica, ela é a vazão máxima dessa mistura que entra no combustível, ou que entra no cilindro. Eu tenho a cilindrada total do motor, eu tenho a densidade dessa massa, dessa mistura,
que vai entrar, então tem a vazão mássica e a densidade dessa massa, desse combustível. A rotação do motor. E tem-se um númerozinho 2 aqui, ó. Esse númerozinho 2 é especificamente para os motores 4 tempos. Ele nos arremete aos 2 ciclos do motor. Então, entendendo essa fórmula, eu tenho a eficiência volumétrica. O que é essa eficiência volumétrica? Eficiência a gente trabalha com porcentagens. Então, eficiência volumétrica é a porcentagem de combustível ou de ar, né, no caso, que a gente for calcular, dentro dessa mistura de combustível, mistura de ar combustível. Nesse caso aqui, é uma porcentagem da mistura em si. Aqui eu não tenho padrão, né, de se é o ar ou o combustível em si. O que vai me definir qual dos dois que eu vou calcular, que é o ar em si, eficiência volumétrica do ar, no caso, é os passos seguintes, eles que vão me direcionar eu verificar essa eficiência volumétrica do consumo de ar. E aí, nesse ponto aqui, eu falo para vocês observarem o capítulo 11 pelo seguinte, ele vai mostrar detalhadamente como essa fórmula ela vai se desenvolvendo, tá? Não é que então essa fórmula como ela vai desenvolvendo, porque dessa forma aqui a gente vai puxando outros conteúdos onde a gente vai casar itens que são necessários em muitos casos para a gente poder chegar a uma eficiência volumétrica. Nesse caso aqui, por exemplo, quando se fala dessa densidade ou massa específica da mistura, é um fato que é muito complicado de se obter. Então, a densidade da mistura ar-combustível que está entrando no motor é meio complicado obter. Mas aí, a densidade dessa massa específica é o que vem falando nesse momento aqui, ó. Então, como a densidade da mistura é muito complicada eu obter esse dado, eu faço uma equivalência dela em relação à atmosfera de qual ela está entrando. Então, o motor está ali parado, então qual que é essa densidade do ar, da atmosfera que o motor está capturando? Que aí eu faço uma relação. Eu tenho, então, a densidade desse ar que está entrando no motor, então, essa densidade desse ar vai me remeter, eu posso fazer um balanço ali, né, que eu tenho, se eu tenho essa massa desse ar, o que está faltando, então, para completar, o resto é combustível, né? Então, é nesse sentido, sim, falando de forma simplista aqui, eu penso, a gente utiliza nesse conceito, eu utilizo a densidade do ar que entra, que é fácil de eu coletar esse dado, da densidade ali da atmosfera que circunda o motor, e aí faço a conferência numa relação quase que nos princípios de Pascal, em relação à densidade do fluido que está entrando no motor, da mistura ar-combustível. Falei muito aqui, mas estamos caminhando. Tá dando para acompanhar de boa. E aí, esse ar que a gente vê aí na atmosfera, a gente chama ele de massa de ar seco, tá? A gente adota ele como um vapor de ar seco.
E aí lembra que eu falei lá que a gente faz quase que um esquema de princípio de Pascal? Que o princípio de Pascal fala que é força sobre área igual... isso mesmo, força sobre área igual a força sobre área. Nesse sentido aqui, a gente põe uma vazão mássica pela densidade, vazão mássica pela densidade. Então, eu tenho uma relação da vazão mássica do ar seco sobre a densidade do ar seco igual à vazão mássica da mistura sobre a densidade da mistura. Então, eu tenho uma relação entre o que eu conheço, que é o ar seco, e o que eu desconheço. Eu fazendo essa relação, eu chego a esta fórmula aqui. Aí é o detalhe, que eu não vou trazer aqui nos slides, o que o livro vem trazendo como ele chegou aqui, por que e tal. Mas o importante é que eu faço a relação da massa de ar seco com a massa de combustível, de ar combustível, e aí eu posso substituir dentro da eficiência volumétrica. E aí, dessa eficiência volumétrica, eu também chego a outra eficiência volumétrica em relação à área do pistão. Então, eu tenho aqui a área do pistão e a velocidade do pistão. Então, eu tiro a rotação vira área e velocidade do pistão. E aí eu tenho a massa do vazão mássica de ar seco, que eu conheço, e a densidade do ar seco, que eu conheço. E aí o fator dobra por essa transformação aqui de rotação para área e velocidade. Entendido esse conceito de vazão, de eficiência volumétrica, massa de ar seco, a necessidade de utilizar o ar seco, alguma dúvida até então? Professor, você não tá passando slide aí não, né? Sim. Ah, porque eu não tô vendo nada aqui. Ninguém tá vendo o slide? Eu tô vendo, normal. Ah, tá. O Jefferson, se quiser dar uma saidinha e voltar para a sala. Vou atualizar aqui, aí você aceita. Tá. Valeu. Esperar um minutinho que o Jefferson voltar. E a gente segue aqui. Deu certo agora, Jefferson? Agora sim, professor. Valeu. Beleza. Então, só porque você voltou, só para você entender o que a gente passou, aqui a potência indicada que eu me referi, está lá no capítulo 3 do livro, nossa, eu acho que, se eu não estiver enganado, seção 2. E aí esse F aqui, ó, é essa relação de ar combustível estequiométrico. Então, é um combustível ideal. E essa eficiência volumétrica, ela verifica a qualquer tipo de combustível. Só que o combustível em si, a massa específica do combustível, eu não tenho com facilidade. A densidade do combustível, da misturar combustível. Eu vou para a massa de ar seco, que é esse ar que o motor captura. E aí eu tenho uma relação da vazão mássica pela densidade do ar seco, igual à vazão mássica da mistura pela densidade da mistura.
E aí a fórmula é reescrita da eficiência volumétrica em relação à densidade e vazão máxima do ar seco. E eu também posso reescrever essa fórmula no sentido da área e velocidade do pistão. E eu chego dessa fórmula aqui, eu chego a uma outra fórmula onde eu tenho a... Deixa eu pôr ela aí que eu acabei esquecendo. Eu tenho a constante dos gases. Aí eu considero esse ar seco aí também como um gás ideal. Só um minutinho que eu já vou colocar essa fórmula aí que eu tinha esquecido ela mesmo. Pronto. E aí, desta fórmula aqui da área e da velocidade, aí eu volto ela à densidade da mistura também. Então, eu tenho uma relação aqui, lá atrás, né? Aqui, da massa, do vazão mássica da mistura e densidade da mistura. Eu chego à vazão mássica do ar seco, a densidade do ar seco. Aqui eu tenho velocidade, aceleração e área do pistão. E aqui eu já tenho uma relação entre densidade, aliás, entre pressão da mistura, que não é densidade não, entre pressão da mistura e a vazão mássica do ar seco. Aqui eu tenho pressão da mistura e temperatura da mistura, que acaba sendo a mesma temperatura do ar seco também, né? Quando a gente utiliza o ar seco, vai estar no mesmo recipiente, né? Então, temperatura, pressão da mistura. Ok? E aí, isto me leva aos processos, aos nossos diagramas básicos de ciclos, ao processo de admissão ideal do sistema. E aí eu tenho uma relação de pressão de escape e pressão de admissão. Então, quando eu tenho uma pressão de escape menor, né, que a pressão de admissão, então isso se trata de um motor sobrealimentado. Se eu tenho uma pressão, então, de escape menor que a pressão de admissão, eu tenho um motor sobrealimentado. Então, quer dizer que eu tenho eficiência volumétrica alta, né? Eu tenho muito combustível. Quando eu tenho uma pressão de escape e uma pressão de admissão idêntica, né? Então, igual a 1, a sua relação, eu tenho um motor em plena carga. Quando eu tenho a pressão de escape maior que a pressão de admissão, aí eu tenho um motor em carga parcial.
E isso aqui nos demonstra como é o funcionamento em relação à pressão e volume. Então, aqui demonstra a nossa pressão de admissão maior, né, que a pressão de escape, e aí o ciclo do nosso motor. Aqui eu faço, então, lembram lá que o motor é de 4 tempos, então eu tenho um ciclo de admissão, compressão e exaustão. E aí depois eu tenho um ciclo livre dele, né? Depois um ciclo livre. E eu tenho a outra admissão. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui, meu ciclo livre, ele tem a mesma pressão de escape de admissão. E aqui eu tenho um outro ciclo onde a minha pressão de admissão é menor do que a minha pressão de escape. Certo. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui, primeiramente, a gente tem que entender 4 situações. Quando a gente fala desses sistemas, então, primeiro, a mistura nova e os gases residuais serão considerados gases perfeitos de mesma massa molecular e calor específico. Então, aqui ele está falando que a mistura que entra e o gás que sai, eles são considerados gases perfeitos para efetivação de cálculo, tá? É o que está demonstrado no nosso gráfico. Vocês observarem, isso é um gráfico de ciclo ideal, tá vendo? Os volumes estão idênticos, as curvas são padronizadas, então, nesse sentido aqui, são gráficos ideais. Se a gente pega um gráfico real, ele não tem uma ponta dessa forma, ele faz curvaturas, ele tem uma inclinação diferente no volume, então temos alguns detalhes, algumas percas que são desconsideradas quando a gente trata de ideal. E nesse caso, para os fluidos em si, a gente considera eles como gases perfeitos, que aí a gente desconsidera as perdas dos outros gases. Inexistência de transferência de calor, processo adiabático. Outro detalhe para ser um sistema ideal. Então, a gente exclui que ali dentro da câmara de combustão está perdendo calor, né? Que ele está cedendo calor para a parede do bloco. Pressão de admissão e de escape são constantes. Também, outra questão ideal. A gente utiliza esse detalhe no sentido da admissão e escape com as pressões constante. Então, a pressão desde o início até o fim, eu considero como a mesma pressão. Eu desprezo as percas ali na abertura, né, e fechamento das válvulas. A pressão de admissão é constante. A temperatura de admissão é constante. Outro detalhe, se a gente for levar em consideração o real, a temperatura de admissão, ela pode variar conforme a temperatura ambiente, até porque nossa mistura tem ar capturada do ambiente. Então, se eu tenho uma variação térmica do ambiente, eu vou ter uma variação térmica na mistura. E aí eu considero essa temperatura de emissão constante também. Eu falei um dos detalhes que pode, um dos detalhes assim fácil de identificar, que pode alterar essa temperatura de admissão, mas que a gente considera como constante. E aí, para a gente
falando de um sistema ideal, a gente chega numa outra resolução para eficiência volumétrica. Que isso aqui, a gente entra em consideração calores específicos, ou seja, o calor específico à pressão constante, o calor específico a volume constante, que é esse casinho que a gente utilizando aqui. A relação de compressão e pressão de escape sobre a pressão de admissão, que a gente viu os 3 casos que a gente pode ter. Quando a gente fala, então, de admissão, de consumo de ar, a gente tem os operários nesse sentido aí, né? Os artistas, os que têm o papel principal nesse sistema, que é os condutores ou coletores de admissão ou distribuidores, né? Então, esses coletores de admissão, como fala o próprio nome, eles vão coletar e direcionar, né, o fluido, né, o gás, né, o ar, até, no caso aqui, a gente falando de carburadores, até a câmara de combustão, né, nesse sentido aqui. E aí esses dutos, eles têm também sua importância nesse sentido. Eles têm uma forma, né, vamos dizer assim, o design dele, né, a forma geométrica dele não é à toa. Então, ele é adaptado, lógico, à geometria do motor, do ambiente do motor, capô e tudo mais, mas ele tem que obedecer a algumas formas. Ele obedece a essas formas para ter um tempo de onda dentro do tubo, a velocidade desse fluido e tudo mais ali, o comprimento desse duto, tudo relaciona para que eu tenha uma alimentação ideal desse combustível. Para na hora que faz a sucção ali, eu tenho uma sucção do fluido em si de forma ideal. E aí esses componentes são os responsáveis pela ligação entre o corpo da borboleta ou do carburador e o motor, também chamados tubo de admissão. Através desses coletores é transportado o ar do exterior do motor até os dutos de admissão do cabeçote do motor. Por isso, né, eles têm que ser bem ajustados. Não é só um simples tubo de ventilação, vamos dizer assim. E aí, lá no capítulo 11, também traz, sim, alguns detalhes do dimensionamento desses dutos. Como eu já falei aqui, o tempo de onda do fluido, o ângulo, a angulação dele, o deslocamento, o comprimento para ele ter. Então, todos esses detalhes. E aí a gente volta, né? Quando a gente fala de dutos e fluidos, a gente relembra lá de Bernoulli, né? Que é pressão, velocidade, altura, esses detalhes que a gente tem que levar em consideração quando a gente tem um duto
um fluido, né, circulando dentro de um duto com pressão. Certo? E chegamos aqui os detalhes principais depois dessa eficiência volumétrica dos dutos. A gente chega agora na potência do motor. Isso, a potência do motor em watts, que a gente traz, que é relação da sua rotação e do torque desse motor, né? Então, eu tenho 2π vezes a rotação vezes o torque dividido por 60 vezes 1000. Isso para eu ter uma potência em quilowatts. Algo que vocês também já viram lá no capítulo 3. Só que a gente tinha a rotação e eu tinha, dependendo da rotação, esse 1000 aqui, na verdade, não era 1000, né? A gente deixava só o 60 embaixo e a gente calculava se era RPM ou RPS, né? E a gente colocava o valor da transformação aqui do lado. E aí a gente tinha uma potência em... Ixi, me fugiu a unidade de medida aqui em Pascal, não, potência em Joule. Potência energia. Se eu não estiver enganado, eu tô esquecendo aqui qual que é a unidade de medida da potência lá atrás que a gente calculava. Lembro que não era quilowatts, e aqui a gente transforma em quilowatts. E dessa potência do motor, a gente calcula, então, o consumo, bendito consumo do ar que a gente quer saber. A gente, então, tem a massa, vazão mássica do ar, pela potência do motor. Por que pela potência do motor? Porque a potência do motor é refletida em relação à sua rotação. Então, a vazão mássica ela é ligada à rotação do motor. Se eu tenho uma rotação maior, eu vou ter uma potência maior. Se eu tenho uma rotação menor, uma potência menor. E assim, da mesma forma, uma circulação, um fluxo maior ou menor de vazão mássica. E aí eu tenho o consumo horário do ar dividido pela potência do motor, eu vou ter o consumo específico do ar. E da mesma forma, eu tenho o consumo específico do combustível. Também da massa específica, a vazão mássica do combustível pela potência do combustível. Só ok? Alguma pergunta? Podemos seguir? Como é que tá? Pode seguir aí, tá de boa. Então, pessoal, vamos realizar uma situação problema aqui nossa. Quando em uma consultoria de motores de combustão interna, você foi acionado por uma empresa que realizou o teste de um motor Otto em um dinamômetro de 1,6 litros de cilindrada, com injetores de combustível montados no coletor de admissão, equipados com turboalimentador combustível, etanol hidratado e acelerador em 100%.
Os resultados coletados foram apresentados na tabela. O senhor ficou responsável de calcular a potência do motor, o consumo específico de combustível e de ar de cada rotação a partir dos dados fornecidos. E aí estão os dados fornecidos. Beleza? Então, a partir desses dados fornecidos, eu tenho que calcular a potência do motor em cada rotação, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, consumo de ar e o consumo de combustível. Vamos lá? Vocês fazerem aí. Exercício um pouquinho extenso, pouquinhos minutos, para ver se dá para realizá-lo. Pode ser? E aí, o que me dizem? Tentar aqui, né? Volta aí na questão, problema aí, por favor. Não tem problema, na verdade é só isso aqui, ó. Você ficou responsável por calcular a potência do motor e o consumo. Essa parte aqui. O restante é só um contexto. Essa parte mais escura aí, negrito. Então, se a gente tem que calcular a potência do motor e a fórmula da potência. Anotem aí. Consumo do ar e o consumo do combustível. Aí está a tabela de dados. Minutos, hein?
E aí, pessoal? Saem bem?
E aí, pessoal, já finalizamos a primeira etapa? Encontramos já o valor da potência? Certeza. Corrigindo para ver. Vamos lá, primeiro passo, potência. Tão simples assim. Pego os dados que me fornece a tabela. RPM, né? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 RPM. E o torque. Vamos falar o torque. 90, 196, 197, 190, 177, 146. 90 e até o 146. O resto já é da fórmula, e aí eu calculo as potências em cada rotação. Ok. E aí daqui, próximo passo é eu calcular sim, o consumo do ar e o consumo do combustível. Calcularam? O ar do combustível já. Também já? Calculou os dois? 2. Os outros aí, já calcularam também? Jefferson, Lucas ao cubo, tem 3 Lucas na sala. Thiago. Quem falou agora? Johanna. Fala, Ana. Eu Calculou? fiz com o auxílio do Excel, eu consegui calcular tudo já. Ô, mas aí é virtual, né? Podemos fazer mais fácil, né? Ah, mas é só usar a ferramenta disponível. Lógico, aí não, eu tô falando, aí. Você fez uma sacada legal, eu tô aqui tô no computador já, então eu vou utilizar o Excel. Os demais aí também já fizeram? Esses valores apresentados estão bastante arredondados. É bom que o Excel te dá N casos à frente. Uhum. É porque tá em quilo, né, o Johanna? Então, como tá em quilo, se eu colocar o quilo aqui, ele já vai para 3 casas, né? Então, Bom, posso providenciar isso na minha tabela também. não, é tranquilo, não, mas isso é detalhe. Então tá, então achamos os valores da potência. Aqui então temos do consumo de ar. Nada mais é do que eu pegar a vazão máxima que está fornecida na tabela. Vazão máxima de ar, tá aqui, ó, 37 a 356. Dividir pelas potências encontradas. Aí eu vou ter, como é consumo, então é quilo, né, da vazão máxima, pelo quilowatts e a hora, né, porque é um consumo por hora. Então, na verdade, eu tenho aqui já quilos por hora, né, da vazão máxima, e quilowatts. Então, quilos por hora, quilowatts. E da mesma forma, consumo do combustível. E ele já também nos deu a vazão máxima do combustível. E aí, eu calculo o consumo do combustível. Dúvidas? Tranquilo? Fácil, né? Essa parte. A primeira parte nos dá uma assustada, que é muita fórmula, muita coisa, mas essa parte aqui ela é simplesinha. Pessoal, sem dúvidas? Tranquilo então?